Sobre esse ponto do áudio, né, que o senhor colocou, que a Neila lhe questionou com relação ao Bolsonaro. Muitas conversas ali do Bolsonaro com a família, o filho xingando o pai ali, não me parece que tenha nenhum tipo de contribuição para as investigações. O PT criticou muito na época em que foi divulgado o áudio do Messias, o senhor comentou, em que a Dilma Rousseff estava articulando com o então ministro Jorge Messias, ministro, não, acho que ele não era ministro na época, o Jorge Messias, que hoje é ministro, a nomeação do presidente Lula num cargo dentro do Palácio do Planalto, justamente se houvesse algum tipo de ordem de prisão do Jair Bolsonaro, porque de prisão do Sérgio Moro, porque daí ele estaria blindado ali de uma determinação da primeira instância. Então, não me parece que o PT, né, os senhores, quando é com um, pode, mas quando é de vocês não pode, mas quando é do outro pode. Andressa, deixa eu lembrar aquele episódio. Aquele episódio é um episódio grave. Olha só, eu estava no Senado Federal, aquilo era 4 horas da tarde, teve uma comunicação do ministro Messias, 4 horas da tarde, 5 horas estavam nos órgãos de televisão, ou seja, era uma gravação ali que foi feita, exposta imediatamente de uma presidente da República. Quem era Sérgio Moro? Juiz de primeira instância. Uma gravação ilegal, porque naquele momento já estava proibida aquela gravação. Aquilo é um escândalo. Aquilo daria prisão para esse juiz Sérgio Moro em qualquer lugar do mundo. Não tinha mais a ordem de escuta telefônica. Ele pega depois a ordem de escuta telefônica, ou seja, era um grampo, ele divulga, sai nos grandes órgãos de comunicação e depois o ministro Supremo toma uma decisão impedindo a posse do presidente Lula como ministro. Quer comparar isso com o quê? Quer comparar isso com essas conversas? Com a boca suja do Eduardo Bolsonaro falando com o pai? Quando eu vi aqueles diálogos, isso não tem nada uma coisa a ver com outra. Aquilo é muito grave. Gente, esse pessoal bolsonarista, eles não têm limites. É completamente diferente de uma situação do Lula, que decidiu ser preso. O Lula estava em São Bernardo do Campo, se entregou, sempre recorreu na justiça. Agora a gente está vendo esse espetáculo. Sanções, tarifas, prejudicando o Brasil. O nome disso é traição nacional. Eu apresentei um projeto de lei, porque não tem essa tipificação, de alta traição nacional, de 20 a 40 anos. Alguém disse muito. Gente, em vários lugares do mundo, tem pelotão de fuzilamento do estado do Utah, dos Estados Unidos que eles gostam tanto, para traição nacional. Você tem alguma dúvida que Eduardo Bolsonaro é um colaborador norte-americano? Eu falo para vocês, nunca na história do Brasil, você vai olhar toda a história, teve um grupamento político que vestisse a camisa de outra bandeira e rasgasse a bandeira brasileira. Aqui nós tivemos uma extrema-direita integralista na década de 30, que era Plínio Salgado. Não faziam isso. Não é correto em nenhum momento dos governos militares você fazer esse paralelo. Nem do avô do Paulo Figueiredo, né? Nem do avô do Paulo Figueiredo. Você veja que o Geisel rompeu um acordo militar com os Estados Unidos. Fez um acordo nuclear com a Alemanha. É a primeira vez na história. Por isso que a minha preocupação dele ir para a embaixada norte-americana, concretamente, é porque é um tipo de conduta, de cooperação, que nós chamamos de quinta coluna. É de um viralatismo tremendo. Olha, é difícil ter um país que você tem uma força política que advogue tanto contra os interesses nacionais. O Eduardo Bolsonaro tem um vídeo em que ele grava lá dos Estados Unidos, depois das tarifas, e diz, olha, empresários brasileiros, venham para cá. Aqui a gente vai te ajudar. Aqui você vai ter melhores condições de ganhar dinheiro. Ele tentando tirar empresas do Brasil. Quando eu falo de chantagem, eu vi várias entrevistas do Flávio Bolsonaro em que ele diz o seguinte, olha, teve o caso da Segunda Guerra Mundial.
Na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos jogaram 2 bombas atômicas no Japão. Hiroshima e Nagasaki. Aí disse o seguinte, o que aconteceu? Depois da primeira bomba atômica, os japoneses disseram, nós não vamos ceder, nós vamos resistir. Aí veio a segunda bomba atômica. Era como se ele dissesse pra gente, o Brasil tem que se render ao Trump. Olha a maluquice. Vou dar uma coisa que você vai achar interessante. Eles passaram nesse golpe todo chamando os militares. Os militares eram o poder moderador. Era o artigo 142 da Constituição. O que é que eles chamam agora? Agora não é mais militar, é Trump. É Trump. Então é como se o Trump fosse o poder moderador. O poder que pode executar isso aqui, ameaçar o Brasil. O presidente Valdemar Costa Neto deu uma declaração ontem absurda. Só o Trump pode salvar Bolsonaro. Será que você concorda que um presidente de uma outra nação imponha tarifas e na ordem executiva que ele impôs a tarifa, ele não fala de tarifas. Ele diz o seguinte, tem que parar o julgamento do Bolsonaro. Aí, Andresa, se a gente para o julgamento do Bolsonaro para satisfazer o Trump, o Brasil não é mais Brasil, é uma colônia. Nós não temos instituições independentes. Nós não temos mais Supremo. Então, é isso que a gente está vivendo. Mas eu queria mudar um pouquinho de assunto. Tá. Eu falei de